Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. Bem, senhoras e senhores, nós temos aqui alguns documentos do corpo governante, dos líderes das Testemunhas de Jeová, como por exemplo essa sentinela do dia 15 de julho de 1983, página 27, que o corpo governante da Testemunhas de Jeová dizia para você não ter ideias independentes. Conheceríamos o caminho da verdade se não tivesse havido ajuda da organização? Podemos realmente passar sem a orientação da organização de Deus? Não, não podemos. Então essa sentinela de 15 de julho de 1983 diz que você não pode ter a interpretação da Bíblia, você não pode ter uma ajuda do caminho da verdade sem o corpo governante dos líderes da Testemunhas de Jeová. E a Bíblia? A Bíblia foi escrita para nós ou não? Bem, quando você pega outro documento, a sentinela 1º de junho de 1968, página 327, todos esses documentos, você que é Testemunha de Jeová pode conferir no original, para saber que não estamos adulterando os fatos. Eu nunca fui Testemunha de Jeová, mas eu tenho aqui os documentos, certo? E diz aqui que a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita apenas para o corpo governante. Assim como a Igreja Católica diz que a Bíblia não é escrita para os leigos, mas somente para os clérigos, da mesma forma o corpo governante age da mesma forma. Nós temos aqui a sentinela de 1º de junho de 1968, que está escrito o seguinte: assim a Bíblia é um livro de organização e pertence à congregação cristã como organização, não a indivíduos. Não importa quão sinceramente creiam poder interpretar a Bíblia. Por esta razão, a Bíblia não pode ser devidamente entendida sem ter presente a organização visível de Jeová. Então, é algo lamentável, Ou seja, você não consegue interpretar a Bíblia livremente, lendo as Escrituras. Você tem que depender do corpo governante. A pessoa que é Testemunha de Jeová, ela tem que respeitar essa doutrinação que não tem base bíblica. Não tem. A Bíblia diz para nós lermos as Escrituras de dia e de noite para podermos ser sábios. Bem, o livro também, A Verdade vos tornará livres, página 254. Nós vemos aqui que uma declaração assim interessante. O próprio destino de Jesus, por ser Messias ou Cristo, prova que o seu propósito principal ou primário de vir à Terra não foi resgatar e salvar o gênero humano. Olha só, a função de Jesus não foi essa, Vir ao plano terrestre. Tal salvação de criaturas humanas, ainda que importante aos homens que buscam a vida eterna, é apenas secundário no propósito elevado de Deus. Bem, e o propósito de Jeová é estabelecer um governo justo, um governo teocrático, sob os ombros do seu Filho fiel e por meio desse governo vindicar o seu nome perante todas as criaturas viventes do universo. Bem, então, qual foi o evangelho pregado por Paulo? Porque nós vemos Paulo dizendo o seguinte, que porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por vossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, conforme 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e verso 4. Bem, o evangelho pregado pela Sociedade Torre de Vigia é totalmente diferente do apresentado na Bíblia Sagrada. Em Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9, diz que ainda assim que nós mesmos, o anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vos tenho pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Como antes temos dito, agora novamente eu digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que vos tenho pregado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9. Então, a missão de Jesus ao mundo foi indicada por ele mesmo, salvar a humanidade, conforme Lucas capítulo 19, verso 10, Lucas capítulo 29, 24, versículo 46 e 47.
Temos aqui então um dilema, né? Um dilema para as Testemunhas de Jeová: crer na Bíblia ou nas publicações da Sociedade Torre de Vigia. Você vê aqui alguns documentos da Igreja Católica, por exemplo, o Terceiro Catecismo, página 61, diz que o seguinte: alguém pode salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não, diz a Igreja Católica. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pode salvar-se no dilúvio, fora da Arca de Noé, que era a figura desta igreja. Bem, nós vemos então agora um documento das Testemunhas de Jeová, na pessoa do corpo governante, Seja Deus Verdadeiro, página 260, que diz o seguinte: continuando fiéis até o Armagedon, as ovelhas que buscam a mansidão e a justiça, da mesma maneira que os sobreviventes do dilúvio nos dias de Noé, serão escondidas na arca antitípica, a organização de Deus, e entrarão numa terra purificada da maldade. Então você vê aí o paralelo, que é praticamente idêntico à Igreja Católica. Bem, conforme a tradição com a Bíblia, nós vemos aqui na Despertar de 8 de junho de 1986, escrito o seguinte: no Concílio Vaticano II, a Igreja Católica instou publicamente com todos os fiéis cristãos a se empenharem na leitura frequente das Divinas Escrituras. Ademais, o Dicionário Católico declara: o catolicismo está plenamente justificado a crer com perfeita confiança que a Igreja não pode ensinar qualquer doutrina contrária à Escritura. Convidamos os católicos sinceros a acatar o incentivo dado por sua Igreja de lerem a Bíblia e comprovarem por si mesmos que qualquer doutrina católica ela é contrária à Escritura. Então, a Despertai, do dia 8 de junho de 1986, diz que para a pessoa pegar a Bíblia e comprovar que realmente não condiz as doutrinas católicas com a Bíblia Sagrada. Mas, ao mesmo tempo, os seguidores do corpo governante, das Testemunhas de Jeová, estão num grande problema, porque eles têm que decidir entre crer na Bíblia e crer nos escritos da Sociedade Torre de Vigia. Eu tenho aqui um documento de 1954, página 91, que a tradução diz o seguinte: uma Testemunha de Jeová não tem alternativa, ele tem que aceitar com legítima e ser obediente às instruções publicadas na Sentinela ou no informativo Despertai. Sim, ele necessita fazer isto. Então, senhores, é um grande problema para as Testemunhas de Jeová, porque Jesus disse: vinde a mim, mas a sociedade também diz: vinde a mim. Jesus disse: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, em Mateus 11, 28. Mas a sociedade diz o mesmo. Na Sentinela, dia 15 de julho de 1982, página 21. E, embora o testemunho dado agora ainda inclua o convite de vir à organização de Jeová para a salvação, sem dúvida virá o tempo em que a mensagem assumirá um tom mais duro, igual a um grande grito de guerra. Senhores e senhoras, então é uma situação difícil para uma Testemunha de Jeová ter que decidir entre ficar com a Bíblia ou ficar com as interpretações do corpo governante. Eu convido as Testemunhas de Jeová a ficarem somente com a Bíblia, porque a Bíblia, você lendo a Bíblia, você encontrará a salvação em Cristo Jesus. É somente Cristo e nenhuma organização religiosa que pode salvar. A Igreja Batista não pode salvar, a Assembleia de Deus não pode salvar, a Presbiteriana não pode salvar. O único que pode salvar é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo vídeo continuaremos explorando as declarações do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Até mais, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Amém.